Amigos, hoje nós vamos abordar de uma obra de Hermínio Miranda, Candês na Noite Escura, um texto que fala justamente no capítulo, justamente ao texto da nossa exposição de hoje. É uma pergunta: dormiria o Cristo ou dormimos nós? Então vamos trazer algumas considerações em torno do relato dos evangelistas, que, à sua maneira, pelo seu olhar, com algumas pequenas diferenças, mas não fugindo da cena em si, retrataram eles a Jesus quando acalmou a tempestade àquela época. E vamos, então, colocar aqui uma imagem. Jesus acalmando a tempestade. E justamente começarmos então a nossa fala trazendo o seguinte do relato de Hermínio Miranda. E ele nos leva até, pelo pensamento, também pela imaginação, ao local, à circunstância, à ocorrência. Nos diz ele, então, que à tarde chegara de mansinho. Parece aquelas fábulas, né, que começam assim: era uma vez. E justamente ele se utiliza dessa linguagem. À tarde chegara de mansinho. O dia fora longo e muito cansativo, porque eram muitas as solicitações. Então, entre os relatos dos evangelistas, Mateus diz que naquela tarde eles haviam trazido até Jesus muitos possessos e muitos enfermos. Ele curou os seus males físicos, das suas dificuldades também espirituais, mas a multidão, sempre muito ali carente e necessitada, continuava a envolvê-lo. Já Marcos não menciona os doentes, os possessos, neste ponto, mas informa que ele, naquela tarde, havia pregado longamente, através das parábolas, como era de seu hábito. Fora naquela tarde que Jesus se utilizara da parábola do semeador, da parábola da lâmpada sob o alqueire, a da medida, aquela da medida em que medis, a mesma medida sereis medidos, a da semente, que cresce sozinha, e também a parábola do grão de mostarda. E Lucas também vem falar sobre as parábolas, mas não coloca o episódio da tempestade na mesma sequência que seus dois companheiros evangelistas. Todos, porém, se referem com grande precisão aquela cena dramática no mar. É certo, à vista dos relatos, que Jesus pediu que o transportasse à outra margem do lago. Marcos, mais minucioso, acrescenta que os apóstolos despediram o povo e o levaram, enquanto outras embarcações de também outras pessoas os seguiram. São unânimes os narradores, no entanto, em assegurar que o mestre logo adormecera. E enquanto ele dormia, levantou-se uma tempestade, e Mateus relata que era tão grande, mas tão forte aquele temporal, que as ondas chegavam a cobrir a barca. Marcos já diz que apenas que era uma forte borrasca, enquanto Lucas confirma a inundação do barco pelas águas revoltas. Muita gente talvez deva questionar, e é natural, como pode armar-se uma tempestade de vulto, característica às vezes de alto mar, num lago, num pequeno mar, num pote reduzido do mar interior.
que é o chamado Mar da Galileia, e que, na verdade, ele é um lago através do qual flui o Rio Jordão. Apesar de ser um lago, ele é considerado, é chamado por muitos evangelistas, em muitas situações, de mar. Mar Tiberíades, ou Bar Tiberíades. Então, atualmente, ele fica entre o atual Estado de Israel de um lado, a Síria de outro, e uma ponta da Jordânia ao sul. Depois de atravessar o lago, o Jordão segue para o sul, na direção do Mar Morto, onde acaba por terminar o seu curso. Aos tempos do Antigo Testamento, o Mar da Galileia, ele era conhecido por, a pronúncia é um pouco estranha. Se alguém souber, por favor, me perdoe e traga uma pronúncia correta. Ele era conhecido por Mar de Chineret ou Chineró, tanto nos livros dos Macabeus como nas obras de Flávio Josefos. Ele é chamado de Genezar. E nos evangelhos o nome preferido é o Mar da Galileia, mas Lucas o chama de Lago de Genezaré. E João 2 vezes menciona ele como mar da Tiberíades, que aliás ficou consagrado na designação moderna como Bar Tabariat, Mar das Tiberíades. Então, em João, capítulo 6, versículos 1 e capítulo 21, versículo 1. E toda a região se tornou com isso um roteiro sentimental ali da peregrinação de Jesus, que ali viveu uma boa parte dos seus anos de pregação. Um pouco ao norte, Cafarnaum, também muito citada nos evangelhos. Mais abaixo, Magdala, e depois a própria Tiberíades. Do outro lado, Betsaida e Gadara, com a própria Decápolis ao sul. A Enciclopédia Britânica informa sobre, agora voltando sobre a questão da tempestade, de se armar, meus amigos, a possibilidade de se armar ali, naquele pequeno mar do interior, uma tempestade de grandes proporções. No entanto, esta enciclopédia britânica nos diz que as elevações em torno do mar, elas são cinzentas e desnudas no verão, mas se cobrem de vegetação na primavera. Às vezes a gente vê o resultado, e também por ocasião do ciclone que passou pelo Brasil, que em muitos locais, nos descampados, onde justamente não tem a cobertura, não chega a ser um vale, não tem as montanhas de proteção, se forma um vento muito forte, uma tempestade realmente muito forte. E o lago, então, ele está profundamente embutido no meio das elevações e, consequentemente, sujeito a súbitas ventanias e violentas tempestades que se armam muito rapidamente. A navegação não é livre de riscos. E esta observação confirma integralmente o relato dos evangelistas, segundo a qual as tempestades ali se formam muito rapidamente e são muito violentas. E vejam bem, estes que trazem o relato, Lucas, Mateus, João e todos os outros que acompanhavam Jesus, próprio Pedro foi convidado à tarefa, ao seu ministério, à beira daquele mesmo lago, e eles eram pescadores, acostumados com as lidas do mar, com as lidas dos barcos, das redes. Então, quando eles dizem que efetivamente a tempestade foi muito forte, nós podemos com tranquilidade acreditar que elas realmente se formam com muita violência. As informações modernas nos dizem que de uma margem à outra há aproximadamente 16 quilômetros de extensão. Vejam só. 16 quilômetros de extensão. E a profundidade desse lago seria em torno, em algumas partes, de 13 metros, outras até de 40 metros.
E a sua extensão, ela teria, então, aproximadamente 166 quilômetros. É certo, pois, que ao iniciar a viagem para a outra margem, o tempo estava bom. Senão eles não iriam, obviamente. As águas estavam calmas. O mestre, por isso, tranquilamente logo adormeceu. E quando a tempestade atingiu o barco, né, se tornou mais forte, Jesus ainda dormia ao fragor da tormenta. Essa narrativa ela é extremamente sóbria e feita com enorme economia de palavras, especialmente de adjetivos. Quando os autores dizem, como nós já vimos, que a borrasca era forte e que as águas invadiram o barco, tranquilamente podemos acreditar neles, pois que eles viviam, a maioria deles, né, dessa profissão, onde pescavam para sua própria subsistência, conheciam os perigos e estavam afeitos a eles. Não há dúvidas de que essa tormenta foi efetivamente de assustar. Então, eles decidiram despertar Jesus. E ao despertá-lo, uma leve sugestão na pergunta. Naquela pergunta havia uma leve censura. Quando Marcos relata, será que ele não se importava de que eles morressem? Vejam bem, aqueles homens que viviam com Jesus, que caminhavam com ele, que dormiam ao relento, que se alimentavam juntamente com ele, que ouviam as suas preleções, aqueles homens que estavam ali mais envolvidos com Jesus, ficaram com esta questão muito forte nas suas consciências. Será que Jesus não se importava que eles morressem? Pois que dormia tranquilamente ao fragor da tempestade. Mateus vai dizer que Jesus, primeiro, o censurou, naquela fala que todos conhecemos da falta de fé. Marcos e Lucas, no entanto, dizem que primeiro ele acalmou a tempestade e só depois é que os advertiu sobre a fragilidade da própria fé que haviam demonstrado naquela ocorrência com o pavor que lhes tomou o coração. A lição que fica, no entanto, é unânime. E todos reproduzem como eles estavam estupefatos com aquela questão de Jesus haver acalmado a tempestade. Então comentam entre eles: quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Essa pergunta ressoa até hoje nos decampados imensos da história. Um grupo de homens simples, puros de coração, ignorantes dos grandes mistérios da vida, sendo iniciados, obviamente, mas ainda naquele momento, ignorante daquela ocorrência, seguiam fielmente seu mestre. Estavam com ele, dia e noite, fazendo-lhe perguntas. Assistiam ao seu trabalho junto dos pobres, aos doentes, aos possessos. O próprio Pedro, que se chamava, na realidade, Simão Pedro, e ganhou o apelido carinhoso de Jesus, de Pedro, Petras ou Calial, em função da sua personalidade, que era, assim, digamos, a própria origem da palavra Petras já significava cabeça dura, né, homem rude, de difícil lida. Então, Pedro era um apelido carinhoso que Jesus havia lhe colocado, pois que o nome dele era Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, como os homens se tratavam formalmente à época. E o próprio Pedro, em muitas ocasiões, propõe a Jesus muitas questões que são dignas da nossa análise, da nossa avaliação. Logo no início, quando Jesus o convida para o ministério, Pedro pergunta: que ganharemos nós com isso? Que lucraremos? Pois que ele era aquele homem ali acostumado à pesca,
a subsistência, a venda do produto, para que pudesse se alimentar, viver. Então era um homem de negócios quando conheceu Jesus. E Jesus o convida para o ministério e logo no início ele diz: que ganharemos nós com isso? Então era um homem materialista. No entanto, a convivência com Jesus, aquele tempo que passava com ele, ouvindo as suas preleções, fazendo-lhe perguntas, em uma outra ocorrência vai nos dizer Amélia Rodrigues na obra Primícias do Reino, que depois de algum tempo com Jesus, Pedro começa a propor que Jesus ensinasse aos discípulos o significado de algumas parábolas que eles às vezes também não entendiam, que aprofundasse. E também é a Pedro que todos nós, de alguma maneira, devemos. Obviamente que se não fosse Pedro, seria outro, mas Jesus traria aquele ensinamento. Mas foi Pedro que propôs a Jesus, mais para o final, mais perto dos eventos do Getsemane, que ele vai dizer assim: mestre, ensina-nos a orar. Um pedido de Pedro, que já não era mais Petras, já se cingia perante a luz. E quando Jesus ensina então o Pai Nosso a Pedro e aos discípulos, ensina a toda a humanidade, porque todos nós conhecemos, né, o Pai Nosso, essa oração assim simples e ao mesmo tempo profunda, que encampa ali nos seus objetivos, nos seus cernes, tudo que nós podemos fazer na oração: pedir, agradecer e também louvar. Então, todos nós ganhamos com isso. E esses homens estavam ali convivendo com Jesus, mas, de alguma maneira, eles não têm noção exata de quem ele é realmente. Nunca ninguém ouvira calar os elementos da natureza. Por isso ficaram, de alguma maneira, espantados. No entanto, bastou que ele reclinasse por alguns minutos, que adormecesse, que eles entendiam que o havia abandonado à própria sorte, no esquecimento do sono. E hoje, nos dias atuais, quanto tantos séculos rolaram sobre aquela cena dramática e profunda no seu conteúdo, não temos mais o direito de especular sobre a sua grandeza. Não temos apenas o testamento dos evangelistas, mas nós temos todo o cabedal da doutrina espírita e os espíritos nos falando sobre a grandeza de Jesus. As obras de Amélia Rodrigues, por exemplo, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que retratam as ocorrências, as situações, tal como sucederam-se, pois que ela teve acesso a esses arquivos. Relata com as cenas nos mínimos detalhes, tal como aconteceu. Então, nós sabemos hoje que ele não dorme, que ele é o governador do planeta Terra, que acompanhou desde que a Terra se desprendeu do Sol, que presidiu todas as questões para preparar as reencarnações na fase hominal dos primeiros que vieram para cá. Então, nós sabemos que mesmo ausente dos nossos olhos imperfeitos, nós aprendemos a confiar, a entender, a compreender, a orar, a pedir, sim, estudar, nos debruçarmos sobre as lições de Jesus, procurar nos espelhar em Jesus para segui-lo. Então ele aconselha, ainda nos dias atuais, ele cura, ele ampara, ele dirige, ele prega, ele ensina, ele ama, ele espera através de nós mesmos, trabalhadores das casas espíritas. Nós somos os seus representantes, imperfeitos ainda, tal como os discípulos, mas atuando ali perante aqueles que buscam o estudo, a palestra pública, o atendimento fraterno. Estamos falando de Jesus, estamos naquele momento falando por ele.
Então não há mais dúvida, não há mais esta incerteza de que a sua mensagem foi tão importante na época prevista como é hoje nos dias atuais. E é dessa maneira que Paulo, lá na sua época, vai dizer numa frase belíssima que pode servir a todos nós: já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Somos e passamos a nos tornar, com essa certeza, prisioneiros do Cristo, como dizia Paulo, nessa tentativa de colocá-lo assim, de colocar-se a serviço de Jesus. E a época que Hermínio Miranda escreveu essa obra, de alguma maneira, alguns textos que ele se utiliza é como se fossem nos dias atuais. Vejam só esse parágrafo aqui que nós vamos ler, ipsis verbis. E agora que novas borrascas se armam sobre o mundo, e não mais sobre o manso mar da Galileia, muitos temem pelos seus destinos e bradam ao Cristo, desesperados e aflitos, achando que ele dormiu e que os esqueceu. Outros muitos desejam aproveitar a confusão da tormenta para implantar de uma vez na terra o reinado da treva e da prepotência. Alguns destes, num doloroso processo de autoilusão, se dizem trabalhadores do Cristo e que depois de restabelecido o processo do poder incontestado, reabrirão os evangelhos para pregar novamente a palavra do Senhor. Como? Que eles diriam: mestre, se isso acontecesse, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, agentes da iniquidade. Assim como há os discípulos sinceros, aqui no texto também fala daqueles outros em que ainda não se estruturou a mensagem de Jesus. Mas eu acredito que com o tempo, assim como nós falimos no passado, antes, nesta encarnação mesmo, quantos erros cometemos antes de adentrarmos e de nos aprofundarmos nas questões da casa espírita, no convite da casa espírita, porque nem todos nós nascemos em berço espírita. Chegamos, alguns de nós, depois de algum tempo. Vamos então nos fortalecendo e nos estruturando. Mas o discípulo sincero, que passa a entender a essência do Cristo, não pode mais ter dúvidas sobre tudo isso. Jesus também advertiu: não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, obviamente, aqui nos fala Hermínio Miranda da necessidade de sermos sinceros nas nossas intenções, de trabalharmos as questões que ainda temos dificuldade para nos interiorizarmos na essência do Cristo, fortalecendo-nos como suas ferramentas nesse processo de transição. Porque as nossas existências, elas não aconteceram por acaso, foram programadas. Quantos de nós renascemos com uma imensa alegria no coração pela oportunidade de estarmos aqui justamente nesse momento de transição, nesse momento de dificuldades, para que de alguma maneira possamos fazer com o aprendizado aquilo que Jesus espera de nós: o bom conselho, o bom teclar. Hoje a gente pode usar essa expressão nas postagens, cuidar do que postamos. Já que não podemos falar olho no olho, face to face, mas nós podemos ver através da câmera, do webcam, a outra pessoa. E neste momento ou a gente digita ou a gente fala. Então tenhamos também nestes momentos a confiança de que Jesus está no comando e que nós sejamos as suas ferramentas também de consolo, de orientação, de levar o entendimento a tantos outros que ainda enfrentam dificuldades, de dúvidas perante o momento. Então são as tarefas do amor, não mais da dúvida, não mais da vingança
ou da opressão. E guardadas as devidas proporções, obviamente, nós estamos nesse momento em pleno mar da Galileia. A tormenta se agiganta, invade o barco e ameaçam afundar a nau terrestre. O céu está negro, pensam uns, está fechado, pesado, opressivo. O terror se instalou no coração de muitos, a dúvida, o medo, o que vai acontecer, até quando vai acontecer, são perguntas que se ouvem também nas mídias sociais. A indiferença de outros, o não se importar com aquela questão tão importante que muitos de nós estamos aprendendo, a olhar para o outro também, a colocar em prática aquilo que Jesus nos dizia aos outros, o que gostaríamos que nos fosse feito. Então é todo um momento, é todo um chamamento de olharmos para dentro de nós mesmos e ao mesmo tempo, não é um contrassenso, ao mesmo tempo olharmos para os outros como um todo, como uma sociedade, como irmãos, ter posturas e posicionamentos a fim de não prejudicarmos aos outros, como não gostaríamos que nós fôssemos prejudicados. Mas há ignorância em muitos e em multidões inteiras. E para alguns parece muitas vezes que Cristo está dormindo mais uma vez e parece esquecido das angústias de todos nós que estamos aguardando um alento de esperança. Parece. Cristo dorme. Dormiu Cristo? Ou dormimos nós? Cristo nos esqueceu? Ou nós nos esquecemos do Cristo? É preciso que nós façamos esse exercício de confiança e que sejamos divulgadores, porque nós somos, embora não tenhamos alguns de nós a noção disso, nós somos divulgadores do Espiritismo, nós somos divulgadores de Jesus também no nosso comportamento nas mídias sociais, ao andarmos na rua, como a nossa conversação. Temos as nossas imperfeições, é certo. Precisamos trabalhá-las com muito carinho, porque nós somos, de alguma maneira, representantes de Jesus nesse momento tão difícil, porque passa a humanidade. Então, para que possamos falar em confiança de que dias melhores virão, de que Jesus não dorme, de que a tormenta vai passar, é importante que tenhamos esta convicção e esta certeza para passá-los aos outros. Então, é preciso que estejamos em paz, ainda que a tormenta se avolume. E ela, muito provavelmente, vai se avolumar. É como nos diz algumas mensagens de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo. Antes de melhorar, antes de se tornar efetivamente um mundo de regeneração, ainda enfrentaremos muitas dificuldades. Para que despertem em nós com força, com muita convicção, a necessidade da solidariedade. A necessidade de olharmos pelos mais fracos, de envidarmos esforços para que eles, efetivamente, se sintam tratados como nossos irmãos. E nos encontramos na soleira de uma nova era. Chegaram os tempos anunciados das dificuldades, porque ainda trazemos alguma condição que precisa ser modificada. E as mudanças, elas efetivamente trazem dores no seu bojo. A época que foi lançado aqueles áudios do Chico, de algumas poesias que ele trazia, uma que muito me marcou e que eu gostava muito, não vou lembrar agora a autoria, mas acredito ser Cornélio Pires,
que Chico dizia assim: que seria do tijolo se ele não fosse levado ao fogo para se tornar consistente e ser ali então a base e a fortaleza necessária para que se construísse uma casa, uma moradia, um lugar de amor. Antes disso, ele precisa ser levado ao forno e ao fogo quente. Então, não que sejam todas essas situações dolorosas em si, muitas vezes é como a encaramos. É um enfrentamento. Por isso a necessidade da confiança. Nós queremos que as coisas mudem para melhor, é importante que façamos o papel para que efetivamente elas se tornem, assim como nós, melhores em todos os momentos. E nunca houve em toda a nossa humanidade, vejam só, tanta possibilidade de acerto, de ajuste. Em nenhuma outra época da humanidade houve tantas obras para que possamos estudar, nos debruçar, ler, refletir, analisar, comparar, perguntar, responder, provocar nos grupos de estudo. Nunca em outras épocas houve tantas obras de ajuda para que nós entendêssemos efetivamente a essência das lições de Jesus. Elas são complementos, obviamente, porque o cerne, os objetivos, as ideias centrais estão nas lições de Jesus. Com o Livro dos Espíritos, por exemplo, o esclarecimento. Tirando aquela questão do Deus antropomórfico, quem é Deus? E sim, o que é Deus? As primeiras questões do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos faz refletir sobre onde estão escritas as leis de Deus. Nas tábuas da lei? Nos decretos que passam, que se perdem com o tempo? As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Qual o modelo mais perfeito para que possamos nos utilizar para, na tentativa, no tentame, de seguir-lhe as lições e de ajustar-nos finalmente perante as leis de Deus? Jesus, o modelo mais perfeito. Também no Livro dos Espíritos nos ajuda a entender que, assim como no Livro dos Médiuns, que nós sofremos a influência dos espíritos desencarnados. Que eles influenciam nossos pensamentos, que muitas vezes são eles que nos dirigem, e que se nós damos acesso com sentimentos de raiva e de rancor a que eles de alguma maneira nos dirijam, modificando o nosso comportamento, de alguma maneira nós impedimos e aprendemos a analisar, a identificar todas essas ocorrências para nos tornarmos efetivamente essas ferramentas que Jesus espera. Com o Evangelho, a parte toda da oração. Ali falamos lá que Pedro havia pedido a Jesus que ensinasse os discípulos a orar. O Evangelho é toda essa parte da confiança, do pedido, da entrega, daquele momento em que voltamos para o nosso quarto, em secreto, e que Jesus sabe o que se passa, e ali ele nos atenderá. Com a Gênese, aprendemos ao mesmo tempo todas as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno, e as referentes passagens evangélicas, passamos a compreender os milagres que têm ali as suas explicações à luz da doutrina espírita. Com o Livro dos Médiuns, toda a parte experimental, o trabalho, vamos dizer assim, propriamente dito também. Com o céu e o inferno, as dificuldades referentes aos comportamentos das criaturas humanas, nas mais variadas circunstâncias, ao chegar ao mundo dos espíritos, a nossa verdadeira pátria, da onde viemos e para onde todos nós voltaremos.
e que depende de como estamos vivenciando tudo aquilo que a doutrina espírita nos proporciona, vai depender a nossa real situação, a chegada à nossa verdadeira casa, ao mundo espiritual. Também nos traz as penas, os gozos futuros, a discussão do dogma das penas eternas e a revista espírita, que era o laboratório das obras básicas. Das obras de Kardec, nós temos 33, contando todos os anos, obviamente, da Revista Espírita, os 10 anos da Revista Espírita, a Viagem Espírita, o que é o Espiritismo, obras póstumas, tantas obras enriquecedoras para nos ajudar em todas estas ocorrências. Então, meus amigos, tenhamos a certeza de que Jesus não dorme. E nem nos abandonou à nossa própria sorte. O mundo não é um navio sem destino ao sabor da tempestade. Ele enfrenta a tempestade. Mas Jesus está no leme. E nos dizem, Manuel Flamengo de Miranda, Joana de Ângeles, que para que o nosso mundo efetivamente ascenda ao momento de regeneração, é necessário que todos nós tenhamos as oportunidades reencarnatórias, as oportunidades de modificação. Porque se ficássemos pensando, o mundo está se transformando, Jesus fez a promessa, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, a todas as bem-aventuranças, então quer dizer que eles serão expulsos do paraíso? Mas não sem antes terem a oportunidade, assim como nós estamos tendo, da sua própria modificação. E nós, de alguma maneira, enquanto trabalhadores do Cristo, a tripulação neste grande navio que é a reencarnação, o momento atual, a tripulação de Jesus nesse momento para oferecer segurança a esta travessia tão difícil, procurando orientar, albergar, perdoar, acalmar, inspirar confiança em todas as circunstâncias e em todas as ocorrências. Nós somos os trabalhadores de Jesus. A sua mensagem renovada, através do Espiritismo, permanece conosco, integral, restabelecida, muito aquém do que foi explicado naquela época, detalhada, porque se ainda agora talvez tenhamos algumas dificuldades no entendimento da sua palavra, que poderemos dizer daqueles momentos recuados, em que até mesmo aqueles que estavam e conviviam com ele achavam que ele dormia. É o momento de confiarmos, né? Justamente confiarmos que Jesus está no comando. E nós, a sua tripulação, vamos fazer a nossa parte, acreditando então nesse timoneiro que é Jesus, nas nossas vidas e na vida daqueles que ele coloca no nosso caminho. Que possamos todos nós, então, amigos queridos, aprofundarmos os nossos estudos, nos debruçarmos sobre os livros, nos grupos de estudo, perguntarmos. Não há problema nenhum em dizer ao facilitador, eu não entendi essa questão, pode nos explicar? O facilitador, com certeza, se não souber responder no momento, vai pesquisar, na próxima semana traz as obras que ele se debruçou para também nos ajudar no entendimento. E quem diz que nós, alunos, todos nós, não podemos dificultar um pouquinho a esses que nos trazem o conhecimento também? Porque aprendemos a gostar quando o aluno nos pergunta, quando aquele que está lá na sala de aula ou mesmo no momento virtual nos provoca uma dúvida. Às vezes a gente sabe a resposta, mas como não detemos uma memória assim, né,
de conhecer, decora as obras básicas e todas essas obras, 412 obras do Chico Xavier, a gente busca, a gente estuda, a gente se debruça e aprendemos juntos, crescemos juntos, cuidamos uns dos outros, nos preocupamos uns com os outros. E assim há o caminho para Jesus. Então, é a união, é caminharmos juntos, é darmos as mãos para este roteiro, esse rumo, que não há outro senão estarmos em direção a Jesus. Que fique, então, estas considerações, queridos amigos, para a nossa análise, para a nossa meditação. Jesus nos ampare a todos nós, fortaleça as nossas convicções através dos nossos espíritos protetores e naqueles momentos difíceis que todos nós temos, pois que não somos perfeitos, abrimos o Evangelho, façamos a nossa prece, lembramos-nos de Pedro, lembramos-nos dos discípulos e não deixemos de nos recordar do que Jesus recomendava, do que ele dizia, de como ele dizia, do carinho imenso que ele tinha por cada discípulo à época, retratada em muitas lições. E este mesmo carinho hoje estende a todos nós, trabalhadores nas suas fileiras, aqueles que estão chegando, aqueles que estão estudando, pois que se orbitamos para essa unidade em Jesus, todos nós precisamos efetivamente nos tratarmos e nos considerarmos como irmãos em Cristo. Jesus nos ampare e nos fortaleça.